Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, a liturgia fala para a gente que relações justas e fraternas com o próximo, baseadas no amor cristão, são a condição de proximidade com Deus e de contemplação da salvação. Então, que nós possamos celebrar com piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21, e depois o capítulo 5, versículo 1 a 4. 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21, depois o capítulo 5, versículo 1 a 4. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão e quem vê, não poderá... Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Este é um mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois tudo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então, ainda na vivência do tempo do Natal, na primeira leitura, continuamos a escutar os belos textos das cartas de São João e a refletir sobre eles. Amor e ódio não são conciliáveis. Segundo o autor sagrado, é impossível dizer que se ama a Deus e se odeia o próximo. Nossa fé, que proclama ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, coloca todos nós na posição de irmãos uns dos outros. O amor a Deus se exprime no amor aos irmãos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22. Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Então, o Evangelho relata o retorno de Jesus a Nazaré, cidade de sua infância. Nessa oportunidade, o Senhor assume para si a profecia de Isaías, oferecendo a todos que participavam da cena e a nós, seus leitores, uma espécie de conteúdo programático do seu ministério, que se iniciava naquele momento. Então, o anúncio messiânico feito por Jesus nos leva à salvação e à libertação da pessoa humana de modo integral e completo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.